dois, três e ao vivaço aqui na página da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, para mais uma live de bate-papo, nossa terceira live de bate-papo. Todos nós estamos aqui em quarentena, o esporte tá parado, mas nós da Antena Esportiva não vamos ficar parados, vamos estar aqui juntos, unidos com vocês, torcedores, para atualizar todos vocês com notícias do futebol carioca e notícias do esporte de modo geral, do que está acontecendo fora do Brasil. Eu sou o Rodrigo Goniades e você está na página da Antena Esportiva no Facebook. E aqui, do lado direito de vocês, tá ele, o narrador, o locutor, maravilha da Antena Esportiva, Michael Santos. Salve, Michael! Muito boa noite, Goni. Boa noite ao ouvinte ligado no Facebook da Antena Esportiva. O esporte está parado, mas não completamente, porque tem muita coisa de bastidores acontecendo. E é isso que a gente vai abordar no bate-papo de hoje. Tem novidades no Vasco, tem novidades no Flamengo, Botafogo e Fluminense enfrentando dificuldades financeiras que vão travadas por conta da pandemia de coronavírus e muita coisa também e a gente. E para provar que nós não estamos parados, antes de começarmos a falar um pouco das pautas, vamos dar um recadinho rapidinho, Mike, porque nós estamos com um sorteio antenado lá no Instagram, galera do Instagram da Antena Esportiva. A parada vai ser o seguinte: em abril a Antena Esportiva vai completar 2 anos, mas a gente quer dar o presente para vocês. A Páscoa tá chegando também, eu sei que nesse momento aí de crise muita gente vai ficar em casa. Como é que vai dar o presente de ovinho de Páscoa para os filhos, para a irmã, para os pais? Como é que vai ser? Vai ser o seguinte: vocês vão concorrer a um ovo de colher e uma camisa oficial da Juventus. Olha, gente, são 2 presentes, hein? 2 presentaços. Então vocês vão fazer o seguinte: eu vou deixar o link para vocês aqui no facebook.com/antenaesportiva, para vocês irem lá, curtir o post. Vocês vão curtir o post, seguir o perfil da Antena Esportiva no Instagram, que é @Rádio Antena Esportiva. E também o outro perfil, que é o do nosso parceiro, @doce_Lili Oficial. Doce_Lili Oficial, beleza? São 2 perfis para vocês seguirem. E também vocês vão marcar 3 amigos nesse mesmo post. E também se inscrever no nosso canal lá no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. E aí vocês vão concorrer a esse sorteio. Mesmo em pandemia, Michael, estamos firmes e fortes, presentaços para os nossos ouvintes. 2 grandes presentes, Rodrigo Goniades. E lembrando que a Antena Esportiva completa 2 anos de existência na próxima quinta-feira. Então, o sorteio vai ser realizado no domingo, dia 5 de abril, numa live que será realizada no Instagram da Antena Esportiva. Então, você que ainda não participou da nossa promoção, participe, porque os prêmios estão sensacionais. Na verdade, é um ganhador que vai levar os 2 prêmios, um sorteado vai levar esses 2 prêmios. Lembrando que essa promoção é válida apenas para a região metropolitana do Rio de Janeiro, ou seja, Rio Capital, Baixada e Leste Fluminense. É isso aí, galera. Então vamos continuar juntos e unidos, mais do que nunca nessa pandemia. Então vamos embora. Participem da promoção da Antena Esportiva lá no Instagram, @Rádio Antena Esportiva. Maravilha, depois desse recadinho aqui, são 20 horas e 5 minutos. Lembrando que vamos até 21 horas, uma horinha de bate-papo. Vamos começar falando das Olimpíadas de Tóquio, que tem nova data: 23 de julho até 8 de agosto de 2021. A nova data dos Jogos foi confirmada após o adiamento por conta da pandemia de coronavírus. A gente tinha falado, Michael, na segunda passada, no nosso primeiro bate-papo, que seria inviável. Você citou muito bem
inviável ser em novembro de 2020, dezembro de 2020, até porque não vai ser verão. Então, o mais plausível é realizar os jogos, as Olimpíadas, no verão e lá em Japão, lá em Tóquio, nesse tempo aí entre julho e agosto, é verão, que casa muito bem, né? Isso mesmo, Rodrigo Goniades. Decisão acertada do Comitê Olímpico Nacional, do Comitê Olímpico Internacional, juntamente com os comitês olímpicos nacionais e as federações internacionais dos esportes envolvidos nos Jogos Olímpicos, até porque a preparação dos atletas por conta da pandemia do coronavírus ficou comprometida. Se os Jogos Olímpicos fossem realizados no próximo mês de julho, entre julho e agosto, como estavam previstos, não iam ter eventos testes, não iam ter eventos classificatórios para os Jogos Olímpicos, e a preparação física dos atletas, como eu falei, ia ficar muito comprometida. Então, a decisão do Comitê Olímpico Internacional foi acertada. De início, o presidente do COI, Thomas Bach, que é alemão, disse que a decisão seria daqui a um mês, ou seja, só no mês que vem a gente saberia se os Jogos Olímpicos seriam adiados ou não, mas houve uma antecipação do anúncio desta decisão por conta da pressão de comitês olímpicos de países que têm uma força política e esportiva muito forte, como Canadá, Austrália, Estados Unidos. O Comitê Olímpico Brasileiro também se pronunciou contra a realização dos Jogos Olímpicos em 2020. Então, por conta dessa pressão e até para ajustar o calendário de algumas federações internacionais, como a Federação de Atletismo e a Federação de Natação, por conta de campeonatos mundiais que seriam realizados no período aí entre os Jogos Olímpicos e o ano de 2021, foi acertado que os campeonatos mundiais seriam postergados, seriam adiados, e os Jogos Olímpicos, aí sim, vão ser realizados em 2021, entre 23 de julho e 8 de agosto. Lembrando que a organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio decidiu manter o nome Tóquio 2020, mas os Jogos Olímpicos de 2020 vão ser em 2021. Curioso negócio. Curioso isso, foi uma decisão mais por causa da pressão vinda do Canadá, de outros países também, porque o COI estava com a síndrome de cabeça dura de não adiar os Jogos Olímpicos, achando que essa pandemia iria acabar o mais rápido possível, que ia acontecer um milagre da cura, só que a cura do vírus só pode ser só final do ano ou ano que vem, não se sabe, então não dá para prever. Acho que eles precisavam ter mais organização realmente quanto a isso, mais civilidade, mais carinho também com os atletas de todos os países que vão participar das Olimpíadas, e por causa de pressões de outros países, então decidiram acertadamente. Embora eu ache que essa decisão deveria ter sido tomada antes mesmo, porque tem que dar o exemplo, antes de tomar toda essa pressão, antes de ser bombardeado para todos os lados, mas antes tarde do que nunca, né? Bom, então o que acontece? Ainda falando sobre as Olimpíadas que vai ser no ano que vem, as Paralimpíadas, que a gente sabe que as Paralimpíadas começam sempre depois das Olimpíadas também, então confirmados para 2021, Jogos Paralímpicos, eles começam no dia 24 de agosto e vão até 5 de setembro. Então, um mês depois do início dos Jogos Olímpicos de Verão, as Paralimpíadas vão ter um início. Bom, assim como havia feito no domingo, a TV japonesa, a TV NHK, que é a maior do país, já tinha cravado que
o novo início para os jogos estava marcado para o dia 23 de julho, citando fontes internas do comitê. Então, e já foram lá na fonte mesmo, lá dentro do comitê, e trouxeram aí, até antes de todo mundo, essa notícia de 23 de julho de 2021. As Olimpíadas estarão começando com o semblante lá com o símbolo Tóquio 2020. E assim a gente vai ver como é que vai se comportar, né, Michael? É uma coisa até engraçada essa situação, porque normalmente quando tem Olimpíada, né, tem um ano de Olimpíada e 2 anos depois tem a Copa do Mundo. É aquela coisa do esporte mundial, tomar aquele fôlego, respirar um pouco para dar tempo do torcedor respirar uma próxima competição, muito tempo, né? E agora a gente vai ter aí 1 ano e 4 meses, enfim, porque Catar vai ser lá para novembro de 2022. Agora vamos ver como é que vai ser essas preparações dos atletas. A FIFA disse que vai poder... agora vai mudar um regulamento aí que antes era 3 jogadores acima de 23 anos, agora vai aumentar esse limite, provavelmente, deve aumentar, a gente não sabe, para 24 anos. Eu quero ver como é que eles vão se virar nisso, né? 2021, Olimpíada, e 2022, Copa do Mundo. Mas isso é muito fácil, né, Goni? Porque a Copa do Mundo do Catar será realizada, como você bem disse, em novembro de 2022. Jogos Olímpicos entre julho e agosto de 2021. Então, vai ter um hiato aí de 1 ano e 3 meses para as 2 grandes competições, os 2 maiores eventos esportivos do planeta. Então, é algo bem simples, mas que o torcedor vai ter que se acostumar, pelo menos nestes próximos anos, já que, se tudo correr bem, os próximos Jogos Olímpicos depois de Tóquio vão acontecer em Paris em 2024. Agora, sobre o limite de idade, a FIFA ainda não se pronunciou sobre o aumento de 23 para 24 anos, mas, de acordo com algumas fontes lá na FIFA, tudo leva a crer que este limite será aumentado. Até porque muitos atletas que iriam disputar os Jogos Olímpicos em 2020 estariam na idade limite de 23 anos. E aí, no caso, se a FIFA permanecer com a decisão de colocar atletas até 23 anos, podendo ter 3 acima desse limite, aí muitos jogadores estariam fora dos Jogos Olímpicos. Mas isso é uma decisão que a FIFA ainda vai bater o martelo, não tem nada decidido. Mas no futebol feminino, que não tem limite de idade, uma brasileira pode estar dando adeus a Tóquio, que é a Formiga, jogadora aí de 41 anos, em 2021 estaria com 42, agora é saber se ela vai continuar com o propósito de disputar mais uma Olimpíada na carreira, ela que vai para, se eu não me engano, 7ª participação nos Jogos Olímpicos. Recordista, né? Quem é a jogadora que mais participou de Olimpíada? Pois é, a Formiga vai alcançar aí esse recorde se ela for para Tóquio 2021, né? Porque 2020 não tem mais. Então, é saber como é que vai ficar a situação da Formiga, que atualmente joga no PSG. Faz companhia lá o Neymar, o Thiago Silva, o Marquinhos, só que do lado feminino do time parisiense. E não entra embalado igual o Neymar, né? Pelo menos no noticiário a gente não vê. Tanto é que aos 41 anos demonstra aí uma forma física e também uma disposição que muito garoto não tem, Goni. Muitos garotos não tem. Tá vendo só? A Formiga tem que ser exemplo. Tem que, assim que ela se aposentar, cria uma estátua dela e coloca, ó, ela se aposentou até tantos anos, exemplo de mulher
exemplo de jogadora de futebol, tem que ser seguido por todo mundo, né? Bom, vamos sair aqui do assunto Olimpíada. Eu ia chegar agora, Michael, no assunto aí para falar dos 4 grandes do Rio de Janeiro, mas eu vi uma notícia aqui que eu custei para acreditar. Eu não sei se você ficou sabendo disso. O chefão da RBR, da Fórmula 1, falando agora de Fórmula 1 um pouquinho, o Helmut Marko, que é o consultor da Red Bull Racing, ele disse que aconselhou, pasmem, aconselhou seus pilotos a serem infectados com o vírus enquanto a temporada 2020 da Fórmula 1 não começasse. Na cabeça do dirigente, enquanto milhões de pessoas estão em quarentena com medo da doença, seus pilotos poderiam contrair a doença, serem tratados e curados para estarem em plenas condições de competir quando a temporada começar. Ô Michael, eu já vi com cada absurdo, cada declaração, principalmente vinda aqui do nosso país. Mas essa aí acho que extrapolou os limites. Ainda bem que o Helmut Marko não é presidente de nenhum país, né? Porque se fosse aqui no Brasil ele estava feito, né? Muito. Realmente uma declaração infeliz do diretor da Red Bull, até porque essa doença não é brincadeira, o coronavírus está matando milhares de pessoas pelo mundo afora e realmente se as pessoas precisam ficar em casa é para conter essa pandemia, para que o mundo volte à normalidade o mais rápido possível. Então, quase todos os chefes de Estado estão prezando aí pela saúde da população, menos o nosso Bozo, né? O Bolsonaro, que está dando de costas para a doença, ao contrário dos governadores e prefeitos pelo Brasil afora. Mas realmente, voltando a falar da RBR, uma declaração muito infeliz em uma hora inapropriada. Até porque o calendário da Fórmula 1 está congelado e não tem muito o que fazer neste momento. Sequer os testes estão sendo realizados, né, Rô? Sequer os testes estão sendo realizados e estão estudando a possibilidade da temporada 2020 ela terminar em fevereiro de 2021, dependendo da data que a temporada começar. Na verdade, já está com o calendário todo comprometido, a Fórmula 1, com corridas sendo canceladas, outras foram adiadas. Eu sinceramente, do jeito que está a coisa, eu nem começaria a temporada 2020 por enquanto, e sim, já começaria a pensar em 2021, né? Mas realmente, o Helmut Marko estava com a ideia de contaminar os pilotos dos titulares, os da Toro Rosso também, que fazem parte da Red Bull, da academia Toro também. Rosso que agora virou... AlphaTauri. Mudou o nome, né? AlphaTauri, Inclusive os reservas, entre eles o Sérgio Sete Câmara, que é um dos pilotos aí, reserva da equipe AlphaTauri. É uma loucura isso, cara. Então acho que o cara realmente, ele tá com 74 anos. E já 76, perdão. Então ele já precisa... no grupo de risco. Tá no grupo de risco. Exatamente. Então ele tem que ser o exemplo. Não tem que chegar e falar, vamos contaminar esse aí pra gente... Porque eles já são novinhos, vão se curar rapidinho. Não é bem assim, caramba. Poxa, se acontecer alguma coisa com esses pilotos, ele vai ser o grande responsável por alguma tragédia, né? Bom, essa foi uma notícia aqui, um abre parênteses daqui sobre a Fórmula 1. Agora, vamos começar falando aqui do futebol do Rio de Janeiro, já que a Antena Esportiva é uma emissora que cobre o futebol carioca. Infelizmente, a gente está com muita saudade para o Maracanã, para o Engenhão, para São Januário, transmitir os jogos de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Nós estamos aqui em quarentena e o esporte todo também está parado. Mas mesmo assim, tem notícias. Vamos começar pelo Botafogo e pelo Fluminense, as duas notícias juntas, porque ambas as equipes, elas já estavam com dificuldade financeira antes de começar todo esse surto aí do vírus. E agora, a gente sabe que o desafio vai ser enorme. O Fluminense, por exemplo,
que tem todas as suas receitas penhoradas pela justiça, bilheteria de Maracanã e tudo mais, ele está pedindo a suspensão da penhora da justiça, porque assim eles vão poder manter os pagamentos durante toda essa pandemia. Então a diretoria solicitou essa interrupção de 6 meses na quitação de uma antiga dívida referente ao aluguel de um casarão nas Laranjeiras. Isso já é um absurdo. E se for permitido por juiz, essa ajuda financeira pode chegar a 3 milhões de reais. Michael, você acha que nessa hora é bom ser a justiça se ter sensibilidade com o Fluminense para a questão de salários atrasados? O que você pensa nisso? Agora, Goni, é momento de todos terem bom senso. Por exemplo, no cenário político, o Congresso Nacional liberou 600 reais aí para que a população de baixa renda, né, principalmente ambulantes e pessoas que não têm tantas condições de se manter, 600 reais para poder garantir o básico. Né? Então, agora é hora de ter bom senso e a justiça também precisa ter. Acho que no caso do Fluminense, se os pagamentos e os bloqueios continuarem sendo feitos pela justiça, o clube pode declarar até falência. O Fluminense corre o risco de não conseguir arcar com os pagamentos dos salários dos jogadores, da comissão técnica e também dos funcionários, e provavelmente pode declarar aí falência por conta da situação econômica. Realmente seria uma coisa muito lamentável se isso acontecesse. Mas acredito muito que a justiça vai aceitar o pedido do tricolor e vai liberar aí esse dinheiro para que o pagamento dos funcionários do clube seja realizado. E também o Botafogo, que antes da paralisação por causa da pandemia, já não era boa a situação financeira. Inclusive, nesse domingo, lá na Rede Globo, no Esporte Espetacular, teve uma entrevista com o vice-presidente de finanças do Botafogo, que é o Luiz Felipe Noves, para falar sobre como é que o clube está se preparando para esse momento, o que está acontecendo nesse momento com o clube. Ele falou que assim, abrindo aspas aqui, é tudo muito novo, não sabemos o aspecto jurídico, quais são as implicações, existem contratos e a situação nunca foi prevista de uma forma muito clara. Haverá muita discussão, isso tudo depende da evolução do quadro que estamos vivendo. Eu acho que esse momento é importante para que todos os clubes e outras entidades ligadas ao futebol sentem e vejam como somos frágeis efetivamente. Como nós, numa situação dessas, não temos uma política comum, um discurso comum em relação a como resolver os problemas. Se cada um tentar resolver a sua parte, não vamos a lugar nenhum. E na última semana, o Botafogo pagou os funcionários o que devia do mês de janeiro e parte de fevereiro. Isso de acordo com o dirigente do Botafogo. E quanto aos jogadores, falta um mês e os contratos de imagem também estão em atrasos. E olha só uma coisa também, Michael. A gente falou aqui na semana passada sobre sócios torcedores que os clubes precisavam se reinventar nesse momento de crise. O Botafogo, ele tinha anunciado uma mudança no programa, visando a manutenção desta receita considerada fundamental para o clube. O Alvinegro ainda deve mudar um pouco a relação com os patrocinadores. Uma possibilidade levantada pelo dirigente é a flexibilização dos pagamentos, principalmente depois que a patrocinadora Master deixou de apoiar o clube. E na questão do sócio torcedor, pediu a ajuda dos alvinegros para enfrentar a crise. Está tentando fidelizar o torcedor, tentando fazer com que o torcedor faz aquele apelo para o torcedor. O clube precisa mais do que nunca da participação de você, torcedor do Botafogo.
assim, Michael, primeiro ele falou sobre a questão de que não se deve agir sozinho. Isso eu concordo. Mas cai pra nós aqui, né? O Botafogo tá nessa situação financeira ruim, não é de agora não, é de muito tempo, né? E só agora também estão pensando em, vamos fazer união agora. Por que não pensaram nisso antes, agora que estamos nesse momento de crise? Pelo menos é assim que eu penso, eu não sei o que você pensa desse assunto. O Botafogo, assim como o Fluminense, estão na situação financeira que se encontram, situação calamitosa, por conta de más administrações, por conta de dirigentes ruins que passaram por esses dois clubes e que não souberam controlar o orçamento destes clubes. Realmente, a situação no momento é complicada, ainda mais para o Botafogo, que perdeu o patrocinador Master, uma marca de azeite, e agora vai ter que correr atrás de um novo. O Fluminense já não tem patrocinador Master, não sei desde quando. Então, realmente, os espaços nobres das camisas destes dois clubes ficam comprometidos. E é a receita que deixa de entrar. E para você ter receita neste período de crise, aí você tem que contar com o sócio-torcedor, o programa de sócio-torcedor. O programa de sócio-torcedor do Botafogo e do Fluminense ainda tem números baixos, então realmente a situação precisa ser mudada. O departamento de marketing destes dois clubes, principalmente, precisam se movimentar e pensar em ações para que outros sócios torcedores sejam atraídos e com preços razoavelmente justos. E o dirigente do Botafogo, que você citou, tem total razão a dizer que agora os torcedores precisam ajudar o Botafogo e o Fluminense. São dois clubes, repito, com situações financeiras calamitosas. Porque o programa de sócio-torcedor realmente ajuda o clube a ter receita. E aí você tem que pensar, puxa, como é que eu posso atrair sócio-torcedor? Através de promoções, através de, por exemplo, programar visita ao clube, fazer passeios aí, tour, guiado, e fazer aí outras atrações. Porque no momento em que o país passa e vai passar, realmente você conseguir patrocinador é complicado, as empresas vão deixar de investir. É o mesmo caso da Antena Esportiva. A gente está procurando também patrocinadores para anunciar na nossa programação, mas a gente sabe que a gente vai ter que se virar nos 30 para conseguir esses patrocinadores. Então, realmente, neste momento de Botafogo e Fluminense, os clubes precisam apelar para o sócio-torcedor, Goni. É isso aí, a gente está procurando patrocinadores, até que nesse momento de crise a gente conseguiu um que é o Doce Lili Oficial. E o que isso significa? Repetindo aqui, galera, que a gente falou no início aqui do bate-papo, mas vamos repetir aqui para quem está chegando agora. É um sorteio antenado lá no Instagram da Antena Esportiva, @Rádio Antena Esportiva. Como é que é esse sorteio? Você vai concorrer a um ovo de colher e uma camisa oficial da Juventus. São dois presentaços, dois presentes de Páscoa. Já que a Antena Esportiva vai completar 2 anos em abril, então nós vamos dar esse presente para você, torcedor. E como é que vocês vão poder participar? Muito simples. Eu botei o link na descrição, melhor dizendo, nos comentários aqui da live do Facebook. Vocês vão curtir o post, curta o post, siga o perfil @Rádio Antena Esportiva e o perfil também do nosso parceiro @Doce_Lili Oficial. Vocês vão marcar
3 amigos. E por último, vocês vão se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. É um oferecimento da instagram.com/doce_lili oficial, meus amigos. Mesmo em tempos de crise, não estamos parados. Estamos nós vamos colocar os nossos torcedores mais juntos e unidos aqui conosco, mesmo nós aqui estando parados, mas o bate-papo aqui no Facebook continua, já está começando, né? A gente começou na semana passada e vamos continuar firmes e fortes. Muito bem. Boni, sim. Vamos para o momento salve aqui na nossa live. Tem a galera aqui participando, galera até comentando na nossa live, mandando um abraço para o nosso Daniel Kaiser, o garoto puro malte da Antena Esportiva, o Patrick Monteiro também conosco, valeu Patrick, Samuel Gonçalves, perguntando se o Campeonato Brasileiro vai sofrer com a prolongação da quarentena. A gente pode até falar sobre isso, Boni, daqui a pouco, né? Fabiano Henrique também conosco, nosso ouvinte assíduo, e Graziele Schmidt, Graziele Art Designer, dizendo que o chocolate da Doce Lili é uma delícia, incentivando aí a galera a participar da nossa promoção que está rolando lá no Instagram. Galera ligada na nossa live, Guani. Maravilha! Já estão falando aí que o chocolate do Doce Lili, então eu já vou querer um chocolate para mim, que eu já sou chocólatra de carteirinha. Chocolate desse... Eu sou suspeito para falar, né? Chocolate... Eu sou suspeito para falar... Pô, eu sempre ia pro Maracanã para trazer um pacote de biscoito de chocolate, cara. Não tem jeito para comer antes da transmissão. É impressionante. Muito bem, meus amigos. 20 horas e 33 minutos, saindo aqui de Botafogo e Fluminense. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo anunciou que não vai mexer em salários de março e para ganhar tempo para avaliar o efeito financeiro por conta dessa pandemia. O pagamento até o 5º dia útil de abril não vai sofrer alteração, não vai sofrer absolutamente nada. A diretoria vê impacto como inevitável caso a paralisação se alongue ainda mais, mas está adotando cautela para evitar desgastes, né? Em meio a essa movimentação de clubes, até no sentido de redução por parte dos salários. Isso aí deu o que falar. O jogador do Atlético Mineiro e até o Neuer lá do Bayern de Munique disse que concordava com a redução, já que tem funcionários, não só são jogadores que trabalham no clube, mas também tem os funcionários ali, de modo geral, de todas as áreas que trabalham no clube. Eles precisam receber. Foi um grande exemplo o goleiro do Bayern de Munique, né? O Flamengo está com férias coletivas, já anunciou suas férias coletivas. A diretoria está monitorando a atualização das autoridades com relação à pandemia, mas já está discutindo a possibilidade, caso os efeitos do futebol se prolonguem até abril, além de abril, melhor dizendo. Claro que no momento, Michael, o Flamengo está trabalhando com os pés no chão, sem precipitação. Assim, não teve assim, uma grande atualização com relação à renovação de Jorge Jesus, que o contrato vai acabar, né? Vai até maio. Mas também não tem como você partir nesse momento de ter uma renovação, discutir uma renovação, mas acho eu que o Jorge Jesus vai continuar no Flamengo, tenho certeza. E uma outra situação é que nenhum jogador, membro da comissão técnica, foi procurado para discutir a possibilidade e o desejo do Flamengo, possibilidade, né, sobre o que vai fazer daqui para frente. Então, eles estão aguardando. Assim que acabar as férias coletivas, as férias foram forçadas até final de abril, eles vão colocar um outro plano em prática para ver o que podem fazer se continuar aí os períodos de quarentena, né? Só para você ter uma ideia, o presidente do Atlético Mineiro anunciou que vai reduzir em 25% dos salários. O Messi anunciou
que o Barcelona vai reduzir os salários em 70%. Então, Michael, acho que é o grande obstáculo do Flamengo nessas horas, que é o Flamengo é um clube que tem bastante dinheiro, tem grana o suficiente para pagar jogador, para comprar jogadores, e agora precisa aí se virar nos 30, pensar numa solução para não desagradar ninguém, nem jogador, nem técnico, nem comissão técnica, nem nenhum funcionário do clube. O Flamengo tem uma situação financeira muito confortável, Rony. Então, pode-se dar ao luxo de pagar 100% dos vencimentos dos jogadores, dos membros da comissão técnica e dos funcionários. Então, o Flamengo, por conta da situação financeira austera que vem desde a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, o Flamengo consegue ter uma folga nesta pausa por conta da pandemia do coronavírus. Mas o Flamengo fica um pouco comprometido por conta do sócio-torcedor, porque como não está tendo partidas e uma das maiores receitas do Flamengo vem do sócio-torcedor, então o orçamento ali fica um pouco comprometido. Mas nada que garanta aí o salário de todo mundo. Com relação ao Jorge Jesus, o Flamengo realmente vai ter que esperar essa pandemia acabar para poder negociar uma renovação de contrato com o técnico português que revolucionou a forma do Flamengo jogar desde 2019, o Flamengo aí conquistando vários títulos sob o comando do JJ. Mas como o Jorge Jesus está em Portugal, está com a família neste momento, então não há nenhum tipo de conversa entre dirigente e o treinador neste momento, até porque está tudo parado, a economia está parada, então o momento mesmo é de resguardar a saúde de todo mundo, para aí sim, quando essa crise terminar, os contratos serem negociados. Mas a minha opinião é que o Jorge Jesus deve renovar aí com o Flamengo, até porque ele está satisfeito, ele gosta do Rio de Janeiro, gosta do elenco que tem nas mãos, e também não tem nada a reclamar, pelo menos nos bastidores e também nas coletivas de imprensa também, ele não reclama da postura dos dirigentes rubro-negros. Então a tendência é que o JJ permaneça no Flamengo após a pandemia, Glória. É o que o torcedor rubro-negro espera, e houve uma notícia aqui envolvendo o Jorge Jesus, para finalizar aqui sobre o Flamengo, que a gente vai passar para o Vasco. A imprensa portuguesa, acho que a imprensa portuguesa está querendo botar lenha na fogueira, né? Porque provavelmente o Benfica está interessado aí em contratar o Jorge Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque, de acordo com a imprensa portuguesa, o Jorge Jesus pediu 40 milhões de reais para renovar, mas o Flamengo falou que esse valor eles não conversaram. Eu acredito que não foi nada disso que aconteceu, até porque, mas conforme você falou, tá tudo parado. Como é que vai conversar renovação a essa altura do campeonato? Eu acho que tem certas coisas também, né? 7 milhões de euros você passado da cotação do real para o euro, né? O que é muito dinheiro na minha opinião. Mas acredito eu que isso aí, na minha opinião, se trata daquela famosa fake news, e o torcedor rubro-negro já deve estar preocupado. Meu Deus do céu, é muito dinheiro, ele está pedindo muito, porque foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão de quase tudo pelo Flamengo. Mas não é bem assim também que a coisa funciona, né, Michael? Tudo depende de uma negociação. O Jorge Jesus tem razão em pedir um pouco mais para a diretoria do Flamengo. Lembrando que o dinheiro não é só para ele, é também para os membros da comissão técnica que ele trouxe de Portugal para o Brasil.
Mas essa questão do Benfica, acredito que não vai para frente. Até porque o Jorge Jesus já treinou o time lisboeta e o treinador gosta de novos desafios, como tem no Flamengo. Conquistou aí Libertadores, conquistou o Campeonato Brasileiro, foi campeão da Taça Guanabara, campeão da Supercopa do Brasil, campeão da Recopa Sul-Americana. Acredito que o Jesus renove o contrato para poder focar no projeto de participar de um novo Mundial de Clubes da FIFA no final do ano, se o calendário mantiver o Mundial em dezembro. Então, acho que o projeto do Jorge Jesus é para o Flamengo conquistar mais um título mundial. Então, com certeza, os adeptos, vamos dizer assim, do Benfica vão ficar frustrados neste momento, até porque o Jorge Jesus está concentrado em fazer com que o Flamengo continue aí essa cena de conquista. É isso aí. Lembrando que Benfica é o time de coração do Jorge Jesus, mas acredito eu também que o Jorge Jesus vai ficar no Flamengo pelo menos até o final de 2020, até mais pra frente, renovar por mais um ano, para 2021. Bom, saindo do Flamengo, agora indo pro Vasco, deixamos notícias do Vasco aqui, dos 4 grandes do Rio pré-último, porque o Vasco, em meio a essa crise, apresentou uma novidade. Tem um novo treinador, o nome dele é Ramon Menezes. Ele era auxiliar permanente do clube desde 2019 e assim foi efetivado oficialmente. Ou seja, o Vasco está apostando num funcionário que já trabalhava no clube, auxiliar desde 2019, então já adquiriu aí um pouquinho de experiência. Antes o Vasco estava procurando técnico de Portugal, mas poxa, trazer técnico lá de fora da Europa é muito caro e o Vasco não tem condições financeiras de contratar um técnico lá de fora. Em 3 passagens como jogador, Cruz Maltino, ele foi jogador do Vasco da Gama. Ele tem hoje 47 anos e durante a sua passagem como jogador ele conquistou Carioca, Brasileiro, Libertadores e o Rio São Paulo. Ramon Menezes. Ele já dirigiu o Anápolis de Goiás, o Guarani de Minas Gerais, o Tombense também de Minas Gerais, o Joinville de Santa Catarina. E junto dele, para auxiliar, né, o Ramon Menezes, um dos técnicos mais vitoriosos da história do Vasco da Gama, Antônio Lopes, que foi campeão brasileiro em 97, com aquele timaço comandado por Edmundo, campeão da Libertadores em 1998, volta ao clube, só que ele volta em outra função. O dirigente tem 78 anos e está assumindo o cargo de coordenador técnico do futebol Cruz Maltino. Michael Santos, temos aí 2 figuras agora escalando aí um nível para poder levar o Vasco, depois que essa pandemia passar, levar o Vasco de volta a vitórias, coisa que o Abel Braga infelizmente não estava conseguindo. A gente sabe das dificuldades do Abel Braga desde que infelizmente o seu filho morreu. Acho que a partir dali o Abel Braga ele estava com a cabeça em outro mundo, também não é para menos. Mas você tem aí um ex-jogador do Vasco que foi multicampeão pelo clube, um técnico que também foi multicampeão pelo clube. Então eles vão trazer experiência ao Vasco e mais do que nunca o Antônio Lopes ele vai também dar aquela experiência para o Ramon, que hoje tem 47 anos. É mais ou menos aquilo que aconteceu quando o Romário era o técnico, virou técnico, e o Alfredo Sampaio era o auxiliar dele. O Vasco apostou numa solução caseira em meio aos problemas financeiros que sofre. Ramon Menezes, que era auxiliar permanente do clube, ou seja, saía treinador, ficava o Ramon como auxiliar, entrava treinador, o Ramon continuava. Isso, a partir de agora, não vai ser mais assim, já que o Ramon foi aí escolhido pela direção do Vasco para tocar a nau
para comandar o Vasco nos próximos jogos, principalmente no Campeonato Carioca. Isso quando a pandemia do coronavírus acabar, quando a quarentena acabar e o futebol voltar à normalidade. Só que o Vasco ele tem um histórico de apostar em técnicos que surgiram ali entre comissões técnicas ali, como auxiliares permanentes, e foram apostas que não deram certo. Você deve se lembrar, Goni, do Alcir Portela. E, por exemplo, Antônio Lopes, quando saía do Vasco, Alcir Portela assumia até um outro profissional assumiu o cargo de treinador. Outro que recentemente foi alçado à posição de treinador, mas depois foi deixado de lado, foi o Valdir Bigode. O Valdir Bigode até conseguiu resultados expressivos com o Vasco da Gama, algumas vitórias, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas aí, por conta de encontrar um técnico mais experiente, o Valdir foi jogado para escanteio e rebaixado auxiliar, até que o Valdir Bigode chutou o balde e resolveu seguir caminho em outros clubes. O Valdir Bigode, no ano passado, por exemplo, esteve à frente da Cabo Friense e fez um bom trabalho. Levou o time de Cabo Frio para a Série D do Campeonato Brasileiro. Cabo Friense que vai ser um dos representantes do futebol do Rio de Janeiro na 4ª divisão do futebol brasileiro em 2020. Então, o Ramon, ele não tem uma larga experiência como treinador, mas ele tem um largo conhecimento sobre o Vasco da Gama. Porque o Ramon foi campeão como jogador, venceu Libertadores, venceu Rio-São Paulo, foi campeão carioca, naquele timaço comandado pelo Antônio Lopes, que agora vai ser o coordenador de futebol. Então, o Ramon precisa ter um tempo, a diretoria precisa dar um tempo para ele implementar o trabalho, para ele fazer com que os jogadores entendam a metodologia de jogo que ele quer propor, para aí sim o Vasco conseguir resultados expressivos dentro de campo. E acredito que vai ser uma parceria legal, o Ramon com o Antônio Lopes, repetindo aí a parceria que tiveram no finalzinho dos anos 90, quando o Vasco tinha um timaço e conquistava praticamente todos os títulos que disputava. E então desejo aí boa sorte ao Ramon nessa empreitada, até porque não vai ser fácil. O Vasco vive uma crise técnica que já vem de alguns anos, crise essa que fez com que o clube fosse rebaixado 2 vezes para a Série B do Campeonato Brasileiro, crise que fez com que o Vasco, por exemplo, não se classificasse para a fase final da Taça Guanabara deste ano. Então, o Ramon vai ter muito trabalho pela frente e com um elenco limitado, já que o time carece de grandes nomes. O Cano é o artilheiro, mas só o Cano não faz verão. Uma Dorinha só não faz verão. Então, o Vasco precisa de jogadores capazes de municiar o Cano e ajudá-lo a marcar os gols. O Thales Magno está lesionado, é um jogador jovem que pode contribuir, mas o Vasco precisa realmente se reforçar. E os reforços podem vir aí de clubes menores do Campeonato Carioca. Tem vários talentos que estão nos clubes menores. Por exemplo, ano passado o Vasco investiu no Marcos Júnior e no Jairinho, 2 jogadores que foram fundamentais para o Bangu chegar à 4ª colocação no Campeonato Carioca. E o Marcos Júnior foi aproveitado, tanto é que continua no Vasco em 2020, e o Jairinho, ao contrário, acabou aí emprestado
ao Atlético Goianiense e voltou para o Bangu. E as últimas atuações do Jairinho no Bangu, eu que acompanhei alguns jogos do Alvirrubro da Zona Oeste na Antena Esportiva, realmente o Jairinho caiu muito de produção. Mas a contratação do Jairinho foi um erro de planejamento da direção do Vasco da Gama, porque o Jairinho achava-se que tinha uma idade que era mais jovem. Quando o Vasco foi contratar o jogador, ele era um pouco mais velho. Tudo isso porque o departamento de futebol do Vasco preferiu pesquisar a idade do Jairinho em site do que perguntar ao jogador antes de fazer a contratação. Então, boa sorte a Ramon, boa sorte ao Antônio Lopes, e que o Vasco siga aí o caminho das vitórias para que a sua imensa torcida seja bem feliz. É isso aí, é uma dobradinha muito interessante, que conquistou títulos na década de 90 com Antônio Lopes de técnico, Ramon meia de ligação, que ajudou o Edmundo também, né? O Evaí. Tinha ali o Juninho Pernambucano, o Pedrinho também estava naquele time, Carlos Germano, era um timaço. Donizete, Luizão. Donizete e Luizão chegaram para 1998, quando Evaí e Edmundo foram embora. E teve uma nova dupla de ataque, se entrosaram muito bem e ajudaram o Vasco a conquistar a Libertadores de 98, mas atrelado também ao meio de campo que já estava ali muito entrosado, comandados ali pelo Ramon, que jogou demais, jogou também no Fluminense. O Ramon, em 2004 até tinha aquele quarteto que não deu muito certo no Fluminense, era ele, Roger Flores, Edmundo e Romário, que prometia muitas coisas em 2004, mas que não deu muito certo. Até antes do Ramon, do Vasco ver que a solução estava ali dentro de casa mesmo, o Vasco procurou o Argel. Mas, sinceramente, Maico, o Argel no Vasco, eu não iria provar muito não, né? Que o Argel, você sabe que é aquele técnico que não joga muito pra frente, não. O Argel tem uma metodologia de jogo que não se enquadra nos padrões do Vasco da Gama, que é um time que é acostumado a jogar pra frente. Mesmo com o Vanderlei Luxemburgo, que é um técnico considerado aí ultrapassado, mas parece que o Vanderlei se renovou e está fazendo um bom trabalho também no Palmeiras, coisa que ele vinha fazendo no Vasco no ano passado. Então o Argel ainda tem um esquema de jogo muito retrógrado, tem um pensamento de jogo muito antigo. E por isso, por exemplo, o CSA, clube que ele comandou na temporada passada, acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Ceará, que ele assumiu ali nas últimas rodadas, o Argel conseguiu salvar o Vozão na Bacia das Almas. Então, o Argel realmente não é um bom nome, não seria um bom nome para assumir o Vasco da Gama, apesar de ter rodagem. O Argel Curto já comandou vários times aí no futebol brasileiro, mas não acumula resultados expressivos. Então, com certeza também o Argel iria pedir um pouquinho a mais de salário, o que não iria condizer aí com o orçamento do Vasco da Gama. Então, foi uma boa opção a efetivação do Ramon Menezes como técnico na equipe do Vasco da Gama. Maravilha, tá aí então, notícia do Vasco da Gama, Ramon, novo técnico do time, e o Antônio Lopes vai ser o coordenador técnico. Faltando 5 minutos para as 9, vamos responder então a pergunta do Samuel Gonçalves. Ele perguntou o seguinte: o Campeonato Brasileiro vai sofrer com a prolongação da quarentena? Bom, na minha opinião, eles vão continuar com os pontos corridos. Os clubes querem que continue com os pontos corridos, até porque tem a questão também do contrato com a TV. O contrato com a TV já tinha sido assinado anos antes, contrato lá de transmissões, Campeonato Brasileiro e etc. Então, os clubes, cada clube tem a sua renda que recebe da TV
com relação às transmissões do Campeonato Brasileiro. Se diminuir o Campeonato Brasileiro, se diminuir as datas, por exemplo, não for pontos corridos, for mata-mata, que tem bem menos que 38 rodadas, obviamente esses clubes eles vão receber menos. Então isso pode ser um problema monstruoso para clubes que hoje eles não têm uma boa renda, quer dizer, estão com problemas financeiros, como a gente citou, o Fluminense, o Botafogo, até o Vasco, problemas financeiros, e aqueles clubes de menor expressão, como é que ficam, né? Então, eu acho que eles deveriam continuar com o campeonato de pontos corridos, que não é fácil você mudar a fórmula assim, só porque, por causa da pandemia, eles vão querer mudar a fórmula para mata-mata, porque tem gente ali, entre os dirigentes, deve estar desesperados, pelo amor de Deus, que coloque o mata-mata. Eu acho que agora não é hora de pensar nisso, é hora de pensar na questão financeira dos clubes, porque tem clube aí que está quase morrendo na praia, está devendo para Deus e o mundo, e devendo também para a União. Já saiu os últimos dados aí de quem estava mais com uma maior dívida, que eu digo Cruzeiro, né? Cruzeiro que foi rebaixado para a segunda divisão. Quem é rebaixado para a segunda divisão sabe que Série B ganha menos que o time que está disputando a Série A. Então vai ser um grande problema eles resolverem isso. Se não, se for 38 rodadas e o campeonato começar, sei lá, no meio do ano, em julho, tenta se estender para o ano que vem. Não tem outra alternativa, já que tem muitos times aí que já deram férias coletivas até para os jogadores, adiantaram as férias, mesmo assim não sendo assim uma ideia tão interessante aos pontos de vista de alguns jogadores, porque nesse momento está todo mundo em quarentena, férias serve para a gente sair, para se divertir, para viajar, e nesse momento todo mundo está em casa. O que você pensa disso, Maico? Você acha que, voltando até esse assunto que a gente comentou na segunda passada, mas respondendo aí a pergunta do Samuel Gonçalves. Os clubes tiveram uma reunião na CBF na semana passada e ficou decidido que o Campeonato Brasileiro manteria a fórmula de pontos corridos. Só que os estaduais poderiam ser comprimidos ali nas datas FIFA, por exemplo. Então, é uma situação complicada, uma situação delicada, isso porque envolve questão de televisão, envolve também patrocinadores. Então, é uma questão que realmente a CBF precisa agir em conjunto com os clubes. E o momento não é de egoísmo, não é de pensar em si, o momento é de pensar em todo mundo, o momento é de pensar em união. Entendeu? Então, acho que se a cabeça dos dirigentes não estiver voltada para o egoísmo, o Campeonato Brasileiro deve ser em pontos corridos, mantendo aí o calendário, mas os estaduais ou devem ser passados para as datas FIFA ou podem ser até cancelados. E podemos sequer ter campeões estaduais neste ano. Então, existe essa possibilidade que vai ser estudada entre os clubes, as federações, também a CBF, mas as federações, como tem um forte poder político na CBF, um forte poder de voto, acredito que as federações vão fazer o lobby para que os estaduais continuem em 2020, mas aí adaptando ao calendário nacional. Exatamente. Inclusive o seu presidente da FED, o Rubens Lopes, disse que o Campeonato Carioca não vai acabar não, que pelo menos nesse ano de 2020 vai continuar a partir do momento em que o futebol voltar. Disse que a CBF garantiu datas para finalização da competição estadual e que uma das alternativas seria apertar, ajustar, assim, não é possível saber, mas isso aí foi do Rubens Lopes, a declaração do Rubens Lopes, a qual também disse que o Carioca será decidido no campo, tão logo seja possível o retorno aos treinos, e falou que não vai se trabalhar com essa hipótese de cancelamento, de encerrar assim, de forma de não ter um campeão, de não ter uma final, e por aí vai, né? Bom, muitas águas vão rolar
muitas coisas vão rolar. E o Michael pode falar. Rapidamente, só para citar o exemplo do Paragominas, do Pará, que sugere entregar o título do campeonato estadual para os profissionais da saúde que estão aí combatendo o coronavírus. O Ivanildo Cardoso, presidente do Paragominas, defende o encerramento do campeonato paraense e o futuro da competição pode ser definido em reunião na semana que vem. É claro que isso vai passar pelo crivo dos outros clubes que disputam a primeira divisão do futebol Pará, mas fica aí uma belíssima sugestão, né, Rodrigo? Que eu aplaudo muito, hein? Que olha, eu na história do futebol nunca vi uma situação dessa. É impressionante. Então a gente tem que bater palmas para esse dirigente que realmente ele teve uma ótima ideia. Mas é aquela coisa, né? Ninguém pensa. Esses dirigentes aqui do Brasil do futebol, eles nunca pensaram unidos de fato, manter a união faz a força. Há muito tempo aqui também o futebol carioca tá desunido. Então é complicado esse tipo de coisa. Com uma pessoa só, para tentar fazer graça ao mundo, tentar colocar mais amor ao mundo. É muito complicado, principalmente aqui no Brasil, no meio do esporte, né? É isso, meus amigos. Nesse momento, 21h02, 1 hora de bate-papo aqui no Facebook da Antena Esportiva. Nós estamos aqui encerrando esse bate-papo, mas lembrando para vocês que nestes tempos difíceis vamos continuar realizando nossos bate-papos. Sexta-feira vai ter um novo bate-papo aqui na Antena Esportiva, nesse mesmo horário, 8 horas da noite. Eu estarei comandando com um integrante, com um time aí, quer dizer, alguém do time da Antena Esportiva que pode vir a participar. Estamos aqui fazendo um rodízio. E a equipe antenada. Isso aí, a equipe antenada. Estamos aqui fazendo um rodízio aqui de participações, né? E lembrando, mais uma vez, Instagram da Antena Esportiva está com promoção de aniversário da Antena Esportiva, vai completar 2 anos em abril. Entrem lá em @Rádio Antena Esportiva. Vocês vão curtir o post. Eu vou mandar para vocês de novo aqui no Facebook, para vocês irem lá, curta o post, que é uma das opções que vocês precisam, uma das regras, né, para vocês participarem do sorteio. Seguir o perfil da Antena Esportiva, @Rádio Antena Esportiva, e seguir o perfil também do parceiro, @Doce_Lili Oficial. É o oferecimento desse grande parceiro que está aqui nos ajudando nesse sorteio, a qual a gente vai aí entregar para o vencedor um ovo de colher e uma camisa oficial da Juventus. São 2 presentes, meus amigos. Além disso, vocês vão poder marcar 3 amigos no mesmo post e se inscrever no nosso canal no youtube.com/Antena Esportiva. Combinados, meus amigos? É isso aí. Estamos aqui juntos, unidos, em quarentena. Fiquem em casa. Michael, boa noite para você e uma boa semana. Boa noite para você, Goni. Prazer em ter participado de mais uma live no Facebook da Antena Esportiva. Lembrando que a nossa antena vai completar 2 anos na próxima quinta-feira. Então, vai ser um enorme prazer, um enorme orgulho participar aí desse aniversário de 2 anos, infelizmente em quarentena, infelizmente sem transmissões de jogos ao vivo, aquilo que a gente sabe fazer de melhor, mas a gente não deixa de passar as informações do esporte. Agora, com este bate-papo, segundas e sextas-feiras, comandado brilhantemente pelo Rodrigo Goniade, e não se esquecendo de participar aí da promoção, valendo aí um ovo de colher e uma camisa oficial da Juventus. Sorteio no próximo domingo, e você pode curtir o sorteio, você pode acompanhar o sorteio na live do Instagram da Antena Esportiva. Valeu, Goni, até a próxima, ouvintes antenados.
Muito bem, valeu, Michael. Boa noite para você, boa semana e uma boa noite para vocês, antenados que estiveram aqui no chat do Facebook, estiveram nos acompanhando aqui durante esse bate-papo por 1 hora de duração. E sexta-feira estaremos de volta com mais um bate-papo aqui no Facebook da Antena Esportiva às 8 horas da noite. Obrigado a todos, valeu mesmo. Vamos ficando por aqui e lembre-se, fiquem em casa e vamos tirar esse vírus de circulação. Valeu, galera. Agora sim, ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!